31º domingo do tempo comum, ano C, 2019, solenidade de todos os santos. Primeira leitura, Apocalipse 7, 2-4, 9-14, Salmo 23. Segunda leitura, 1 João 3, 1-3, Evangelho, Mateus 5, 1-12a. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Esta é a vontade do Senhor para o seu povo. Se por um lado a santidade é a realidade própria de Deus, pertence à sua natureza, por isso que Isaías proclama santo, santo, santo. Por outro lado, Deus tornou a sua santidade apropriada para o ser humano, e nada exige dele que não seja possível. A santidade, deve-se dizer logo de início, não é um prêmio que o Senhor concede ao ser humano por algum mérito. Ela é um dom, pura manifestação do seu amor e da sua graça, que opera a santificação do ser humano, que acolhe e a ela busca se configurar. Esta obra de santificação na vida do ser humano é um caminho de correspondência e de obediência à vontade do Senhor. Criado à sua imagem e semelhança, o ser humano deveria reconhecer a santidade como sua inata vocação. Então não é outra coisa que uma vida de íntima relação com Deus e com o próximo. A liturgia nos ajuda a compreender esse chamado à santidade pelas leituras que nos são propostas. O Evangelho das Bem-aventuranças coloca-nos diante da santidade, favorecida pelas dificuldades da vida. Nesse sentido, a felicidade não é sinônimo de ausência de problemas. Ao contrário, é um caminho a ser percorrido em meio às mais diversas situações de provação, que nós, como discípulos, enfrentamos. Jesus não proclamou beatos os que deixam esta vida, mas sim os que, nesta vida, experimentam e vivem as bem-aventuranças como caminho de santificação comunitária, razão pela qual 9 bem-aventuranças são enunciadas no plural. E no final conta com uma dupla ordem também no plural. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Somente aqui se fala do futuro, mas que será para os que no presente se abrem e buscam viver as bem-aventuranças. É oportuno lembrar e evocar nesse momento o que exortou o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate, números 65-94, sobre as bem-aventuranças, mostrando que a vivência delas é um caminho de configuração a Jesus Cristo, assumindo com decisão o discipulado na contramão do que a sociedade propõe como estilo de vida. Por isso afirma, abre aspas, as bem-aventuranças não são absolutamente um compromisso leve ou superficial. Pelo contrário, só as podemos viver se o Espírito Santo nos permear com toda a sua força e nos libertar da fraqueza do egoísmo, da preguiça e do orgulho. Jesus Cristo, segundo a teologia paulina, é o novo Adão e o novo Moisés, segundo Mateus, para uma nova humanidade chamada a caminhar à luz de uma nova legislação, ou, na verdade, à luz da compreensão do Decálogo, que orienta a vida de comunhão com Deus e com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se olharmos com atenção, verificaremos que são 9 bem-aventuranças, mais uma, o que perfaz 10 no total e coloca-as como o decálogo da nova aliança estabelecida em Jesus Cristo. A comparação pode prosseguir sobre vários aspectos. Dentre esses, destaca-se o monte sobre o qual Jesus sobe, senta-se e começa a ensinar os seus discípulos. Para Mateus, essa ação de Jesus
faz lembrar o Monte Sinai, sobre o qual Moisés recebeu as 2 placas de pedra contendo as 10 palavras, comumente chamadas de 10 mandamentos. O ponto de partida de Jesus é a pobreza de espírito, contraposta ao desejo ilícito com o qual termina o decálogo no 10º mandamento. Enquanto o decálogo era para o povo eleito, que celebrava a aliança no Sinai, as bem-aventuranças na dinâmica do Evangelho de Mateus são para toda a humanidade, destinada a ser evangelizada graças à missão universal que Jesus deu aos discípulos após ressuscitar dentre os mortos, e num monte determinado, que para o evangelista é o mesmo das bem-aventuranças. Assim, o Sermão da Montanha é tomado como conteúdo próprio da missão. Lá onde Jesus amaestrou os discípulos, se recebe a nova ordem de ir e amaestrar todas as gentes, ensinando-as a se tornarem discípulos. Nessa lógica, a santidade não é fruto de um conjunto de normas e leis que separam ou segregam uns dos outros, como era pensada, mas é um caminho de comunhão e de partilha da missão do próprio Jesus, que, sendo Deus encarnado, não veio para viver sua santidade como separação dos seres humanos, em particular dos pecadores, como faziam os fariseus, os escribas, mestres, doutores da lei, os saduceus, mas como separação de tudo o que desune e segrega o ser humano ao isolamento. A santidade proposta por Jesus não é um caminho de subida verso Deus, mas é a adesão pessoal a Ele, enquanto Deus que desce do mais alto dos céus para viver no meio dos seres humanos. Nesse sentido, a kenosis do Verbo de Deus evoca a kenosis de Deus no final do livro de Êxodo, quando faz sua glória habitar na tenda santuário. É um prenúncio da encarnação no seio de Maria. É lamentável quando se vê que muitos querem viver uma santidade separada e distante das pessoas, em particular dos que consideram pecadores, repetindo assim o mesmo erro dos fariseus e saduceus. Em contrapartida, vive-se a santidade própria de Jesus quando se assume a compaixão, a misericórdia e o perdão como testemunho das bem-aventuranças. O caminho do discipulado é o da missão. Aprende-se com Jesus e se transmite o aprendizado pelo testemunho de vida. Apocalipse 7, 2-4, 9-10 apresenta uma imagem do céu e dos eleitos, que são contados de todas as tribos do Antigo e do Novo Israel. Apresenta também alguns detalhes. Os santos trazem a marca do Deus vivo. São servos vestidos de branco e que vieram da grande tribulação, que bem se identifica com as bem-aventuranças, isto é, aprenderam o caminho da santidade como conformação e configuração a Jesus Cristo, que é o Cordeiro imolado. Essa configuração um dia se manifestará de forma plena, como dito em 1 de João 3,2. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. No início, lembramos de Levítico 19,2, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Agora, concluímos com Efésios 1,4, lembrando que nossa vocação e missão é uma predestinação para sermos santos e irrepreensíveis no amor. Se por um lado a primeira leitura nos colocou diante da glória celeste, também nos revelou que a eleição não nos isenta de fadigas e de sofrimentos por Cristo, seu Evangelho e pela Igreja. Ao contrário, nos faz contemplar o caminho para manifestar o triunfo da cruz do Senhor em cada um de nós. Por outro lado, esse triunfo é fruto do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, que por primeiro fez experiência pessoal de cada uma das bem-aventuranças. Por isso pode propô-las como seu pessoal código de santidade a ser seguido por seus discípulos. Nas bem-aventuranças se descobre o estilo de vida dos cristãos que assumem sobre si e para si o programa de vida do seu Mestre Senhor Jesus Cristo. Portanto, ao invés de sentirmos a saudade dos nossos momentos passageiros de felicidade,
Sintamos saudade dos exemplos dos nossos santos e santas, pelos quais somos interpelados a não perder de vista a razão do nosso ser e do nosso existir. O louvor que damos a Deus pelos santos e santas nada acrescenta à santidade deles, mas serve para nos provocar e para verificar se queremos experimentar o mesmo amor que os levou a tudo renunciar por Deus e pelo bem do próximo. Se venerar um santo é coisa boa, seguir seus exemplos é coisa melhor, pois é para isso que a Igreja os declara publicamente. Assim nos mostra que o caminho das bem-aventuranças não é uma utopia, mas é o meio eficaz da nossa vida significar o firme desejo da felicidade sem fim. Que a docilidade ao Espírito Santo, a exemplo de Maria, se manifeste no sim cotidiano a Deus como fé obediencial ao Senhor Jesus e ao seu mandamento de amor. Bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.